A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 2. Deus. A providência. A providência é a solicitude de Deus pelas suas criaturas. Deus está em toda parte. Tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste sua ação providencial. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode miscuir-se em detalhes íntimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Essa é a pergunta que a si mesmo faz o incrédulo, de onde ele conclui que, ao admitir a existência de Deus, sua ação não deve estender-se senão às leis gerais do universo, que o universo funciona por toda a eternidade, em virtude destas leis às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o incessante concurso da providência. Item 21. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem compreender o Deus infinito, senão com enorme dificuldade, pois que eles mesmos são restritos e limitados, e, portanto, eles o consideram restrito e limitado como eles mesmos. A representação que dele fazem é a de um ente circunscrito, e fazem dele uma imagem à sua própria semelhança. Nos quadros que o pintam, sob traços humanos, não contribuem pouco à fomentação deste erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. No conceito do maior número, é um soberano poderoso, sobre um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e, devido ao fato de que suas faculdades e suas percepções são restritas, não compreendem que Deus possa ou ouse intervir diretamente nas pequenas coisas. Item 21. Na impotência que se encontra o homem de compreender a própria essência da divindade, não pode fazer dela senão uma ideia aproximativa, com o auxílio de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que pelo menos podem mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, à primeira tentativa, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Este fluido, sendo não inteligente, age mecanicamente, seguindo unicamente as leis materiais. Mas se supusermos que este fluido seja dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, ouvirá e sentirá. Item 23. As propriedades do fluido perispiritual podem dar-nos uma ideia, por si mesmo. Não é inteligente, eis que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas sim o agente e o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, de alguma forma está impregnado pelo pensamento. E, dada a impossibilidade em que estamos de o isolar, parece-nos ser íntegro com o ar, de modo que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Da mesma forma pela qual dizemos que o ar torna-se sonoro,
Poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Item 24. Quer seja assim ou não, com o pensamento de Deus, isto é, quer ele atue diretamente ou pelo intermediário de um fluido, para a facilidade de nossa inteligência, nós o representamos sob a forma concreta de um fluido inteligente, que enche o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está imersa no fluido divino, ou, segundo o princípio de que as partes de um todo são da sua mesma natureza, e têm as mesmas propriedades que o todo. Cada átomo desse fluido, se assim podemos exprimir-nos, possui o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. E, já que tal fluido está em toda parte, tudo é submetido à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude. Não há um ser ínfimo que o possamos supor, que não seja saturado por ele de alguma forma. Estamos assim constantemente na presença da divindade. Não há sequer uma de nossas ações que possamos subtrair à sua consideração. Nosso pensamento está em incessante contato com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus jaz nas mais profundas dobras de nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para entender sua solicitude a todas as suas criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do alto de sua imensidade. Nossas orações, para serem ouvidas por ele, não têm necessidade de atravessar o espaço, nem serem proferidas com voz ressoante, pois, sem cessar, a nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. Nossos pensamentos são como os sons de um sino, que faz vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Item 25. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido universal não é evidentemente senão uma comparação, apenas adequada a dar uma ideia mais justa de Deus que os quadros que o representam sob a figura humana. Ela tem por objeto fazer compreender a possibilidade de estar Deus em toda parte e de se ocupar de tudo. Item 26. Temos incessantemente sob nossos olhos um exemplo que pode dar-nos uma ideia pela qual a ação de Deus pode exercer-se sob as partes mais íntimas de todos os seres, e, por conseguinte, como as impressões mais sutis de nossa alma chegam a ele. Extraímo-la de uma instrução dada por um espírito acerca desse assunto. Item 27. Abre aspas. O homem é o corpo. Neste universo, o corpo representará uma criação, da qual o espírito seria Deus. Abre parênteses. Deveis compreender que aqui não se trata de uma questão de identidade, mas sim de analogia. Fecha parênteses. Os membros desse corpo, os diversos órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim o podemos dizer, localizadas num recanto especial do corpo, embora seja considerável o número de suas partes constitutivas, tão variadas e tão diversas em sua natureza. Entretanto, ninguém duvida que o corpo não pode por si produzir movimentos, assim como uma impressão qualquer não pode ocorrer numa parte qualquer,
sem que o espírito tenha consciência de tal movimento ou de tal impressão. Há sensações diversas, simultâneas, em diversos lugares? O espírito as registra todas, distingue-as, atribui a cada uma sua causa e seu lugar de ação, por intermédio do fluido perispiritual. Um fenômeno análogo ocorre entre a criação de Deus. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte, no corpo. Todos os elementos da criação estão em constante relação com ele, como todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, nenhuma razão para que os fenômenos da mesma ordem não se produzam pela mesma forma num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente, uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diversos órgãos são postos em vibração. O espírito registra cada manifestação, as distingue e as localiza. As diversas criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem de modos diversos. E Deus sabe tudo o que se passa, designa a cada um só o que lhe é particular. Igualmente se pode deduzir da solidariedade da matéria e da inteligência a solidariedade de todos os entes do mundo entre si, a solidariedade de todos os mundos e a solidariedade, enfim, das criações e do Criador. Fecha aspas. Quinemante, Sociedade de Paris, 1867. Item 28. Compreendemos o efeito. Já é muito. Do efeito remontamos a causa e avaliamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Porém, sua essência íntima nos escapa, assim como acontece com a causa de uma quantidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor da luz, da gravitação. Chegamos a calculá-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será, pois, mais racional negar o princípio divino porque não o compreendemos? Item 29. Nada impede que se admita, pelo princípio de soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal que irradia sem cessar, inundando o universo com seus eflúvios, tal como o Sol faz com sua luz. Porém, onde está este foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que ele não se encontre fixado sobre um ponto determinado. Assim como sua ação não é também fixada, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço sem limites, se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, esta faculdade em Deus deve ser sem limites. Se Deus enche o universo, poder-se-ia admitir ainda, a título de hipótese, que tal foco não tem necessidade de se transportar, e que ele se forma sobre todos os pontos, sobre a soberana vontade, julga ser seu propósito ali produzir-se, com o que se poderia dizer que ele está em toda parte e em parte alguma. Item 30. Diante de tais problemas insondáveis, nossa razão deve humilhar-se. Deus existe. Disso não saberíamos duvidar. É infinitamente justo e bom. Isso é sua essência. Sua solicitude se estende a todos. Nós o compreendemos. Ele não pode, pois, querer senão o nosso bem,
e por isso devemos ter confiança nele. É o essencial. Quanto ao mais, procuremos ser dignos de compreendê-lo.